Olá, bom dia, segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos acordar para nossa aula? Então, toca a ficha aí. Então, toca a ficha, porque nós vamos falar mais uma vez sobre a fase poética da nossa. A fase poética da nossa. Do nosso romantismo, né? Nós vimos ali as atividades, fizemos as atividades da primeira geração, vamos terminar algumas coisinhas aqui referentes ao Gonçalves Dias e já vamos partir para a segunda geração, tá? Então, lá na página 14, nós temos a segunda geração, certo? A segunda geração, gente, nada mais é do que a mesma geração, a mesma segunda geração de Portugal, tá? Que ela é baseada em Byron, então ela pode ser conhecida como byroniana, mal do século e ultrarromântica, tá? Então qualquer fase, desses três nomes dão característica a esse tipo de a esse tipo de a esse momento da literatura, tá? Da segunda geração. Então vamos lá. A segunda geração, né, romântica é marcada por um intenso sentimentalismo. Como nós vimos nas outras gerações, eles vão ter as mesmas características de Byron, tá? Uma perspectiva bastante egocêntrica acerca da vida. E nas obras dessa fase, encontra-se uma exagerada valorização das experiências pessoais, até mesmo algumas consideradas imorais ou grotescas. E a idealização de sentimentos aqui é a apoteose mesmo daquela questão de morrer por amor e biriri, barará, tiriri, que a gente já viu, né? O amor e a tristeza, né? Então, não ser correspondido. Por essa razão, é comum chamar tal geração de ultra-romântica, tá? Álvares de Azevedo é o principal autor do grupo, que conta também com nomes como Cassimiro de Abreu. Então, esses dois são os autores que nós vamos mais trabalhar. Nós vamos ter outros aqui, tá? Que nós vamos mencionar, que eu vou falar para vocês, mas eles são os principais. Eles que enfatizaram, como eu falei para vocês, foram uma gama muito grande de autores nessa época do romantismo. Então, se destacaram alguns, a gente não tem tempo para falar de todos. Então, foram os que mais fizeram, né, valer as suas obras dentro dessa fase da literatura. Então, Cassimiro de Abreu, por ser possível perceber referências claras ao estilo Lord Byron. Então, eles foram que se influenciaram muito por Lord, tá? Que é o nosso escritor inglês. A segunda geração romântica também é chamada de byroniana por causa do Byron, tá? Então, não podemos esquecer disso. As principais características que nós temos dessa segunda geração é a presença do intenso mesmo, tá? Sentimentalismo, predominância do egocentrismo, tematização do amor, da tristeza, de alguns casos do grotesco, influência e a influência do escritor inglês Lord Byron. Então, ali nós temos os principais autores, que são Álvares de Azevedo, né? E nós temos o Cassimiro de Abreu. Eles foram autores que foram muito requisitados lá na primeira fase do modernismo. Então, quando eles vêm resgatar as características do Brasil, eles vêm buscar aqui no romantismo. E quando eles fazem as paródias, né, que eles intertextualizam os textos, eles buscam os poemas de Cassimiro de Abreu, de Gonçalves Dias, Cassimiro de Abreu e de Álvares de Azevedo, tá? Para enfatizar toda essa questão da identidade brasileira, tá? E por último, nós temos a terceira geração, tá, gente? A terceira geração, ela é uma fase da literatura totalmente de cunho social,
tá? Ela tem essa questão, tem um autor que se envolve muito nessa questão da abolição dos escravos. Ele luta muito pela abolição dos escravos, né? Então, automaticamente, ele era caçado pelos grandes senhores de cafés, até por conta do que, né, aconteceu, enfim. Ele tá sempre como é que eu posso dizer para vocês, envolvido nessas coisas de fuga de escravos, a criação de quilombolas. Então ele estava muito envolvido nisso. E ele tinha muitos seguidores, todos os nossos estudantes da época, era moda, tá? Era mais modismo do que do que ser uma coisa social para os outros, né? Então, eu ser abolicionista é moda, então eu vou ser abolicionista agora, sabe? Então é meio político o negócio. Depois é que foi entendido realmente o que foi a abolição dos escravos, né? E o que foi aconteceu. Mas até então, não, eu vou ser tal. Os playboyzinhos, né? Que dependiam, que tiveram situações em que eles colocaram, né? Como que eles iam os pais iam pagar os luxos dos meninos, né, nas noitadas, enfim, porque eles eram boêmios, se tivesse que deixar os escravos. Então eles ficaram meio que cabreiros, assim, pô, vou deixar o meu luxo e tal, então de coisa não tinha nada, né. A terceira geração romântica é conhecida como aquela que aborda temas de cunho social. Nesse sentido, a obra de Castro Alves é considerada o primeiro expoente dessa vertente, pois seus poemas, o autor denuncia a escravidão praticada no Brasil, né, e constrói um forte discurso abolicionista. Para além disso, é interessante lembrar que a idealização amorosa, ou seja, a presença de um sentimentalismo irrealizável, diminui significativamente nessa geração. Ele já não tem mais aquele olhar da mulher como um culto, ele olha a mulher como mulher, né? Ele já descreve a mulher diferente quando fala-se do amor, tá? Ou passa a representar o amor enquanto sentimento real, né? Nós já temos um pezinho no realismo, tá? Possível e em muitos casos já realizado. Outros nomes da fase dessa geração condoreira, social ou goana, né, por causa do francês Victor Hugo. Aí nós temos as características, né, bastante presentes, que são a presença de forte tom de denúncia social, principalmente acerca da escravidão, e o afastamento da idealização amorosa praticada pelas outras gerações. Aqui já está começando a se distanciar. E o representante mais louvável, tá, para nossa geração, terceira geração, é Castro Alves, tá bom? Então, Castro Alves é o cara que representou muito bem. E nós temos o outro também, Sousandrade, que tem na apostila, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha, que eu já digo para vocês. Tem o Sousandrade, só que ele era mais voltado, não tão voltado assim socialmente, né? Ele faz umas críticas mais leves, enfim, mas essa geração é de Castro Alves, tá? Pela grande força histórica que ele teve para a abolição dos escravos. Gente, estou aguardando por enquanto é só, tá? Nos slides eu tenho alguns poeminhas que eu vou compartilhar com vocês. Nós vamos analisar os poemas e trazer as características das 3 gerações. Na semana que vem vamos terminar de corrigir as atividades, o caderno de atividades, e fazer terminar as correções, tirar as dúvidas, que nós vamos fazer o nosso trabalhinho mensal, tá bom? Um grande beijo para vocês e aguardo vocês na nossa aula, certo, gente? Beijinho.